Olá pessoal, mais uma paisagem para vocês. Eu amo pintar paisagem, acho que vocês já perceberam, né? Eu gosto muito, eu acho que remete a gente assim a um relax, né? Um ambiente assim bem gostoso mesmo, é observar uma paisagem. E aqui nós temos o céu, né? Uma árvore araucária, né? Outras árvores aqui, um laguinho, ó, tem um lago aqui bem legal, umas pedras, né? E umas árvores aqui atrás distantes. Então eu nem risquei porque elas não têm definição mesmo. Vocês vão entender já já. Então eu separei para o céu o lilás bebê, azul bebê, azul caribe e o clareador, tá? E o pincel pituá. Nós vamos começar esfumaçando com o clareador. Por partes, né? E vamos com lilás bebê, esticando a tinta com o clareador. Então nós vamos esfumaçar com movimento circular, intercalando essas duas cores, azul bebê e lilás bebê. E nós vamos alternando, gente, essas duas cores, lilás bebê e azul bebê, em todo o céu, tá? Até o cantinho lá. Dessa forma aqui, um pouquinho de cada cor. Depois nós vamos entrar aqui com azul caribe, as árvores distantes, mas essa parte aqui superior do céu, pode ir tranquila. Tranquila com essas duas cores, tá? Um pouquinho de branco no céu, ainda úmido. Bem suave, ó. Só para dar uma claridade aqui nas nuvens, né? Deixar um pouquinho mais clarinhas. E aqui, gente, nós vamos descer um pouquinho com o azul caribe. Estou passando em cima dessas árvores aqui, mas não tem problema não, porque é uma cor bem clarinha, tá? E aqui a gente já pode matizar, misturar um pouquinho do azul caribe com esse fundo suavezinho aí. Não deixa uma marca, uma listra parada. Nós temos que misturar, olha, matizar uma cor com a outra. E ainda vamos entrar com mais uma cor aqui, uma terceira cor nesse fundo, que é umas árvores distantes, que eu vou fazer uma misturinha com branco e verde pântano para dar uma impressão de distância, tá? Então pode ir tranquilamente aqui, ó, próximo às árvores, com movimento circular, esfumaçando o azul caribe. E agora, com uma misturinha de branco e verde pântano, olha que cor interessante. Parece um cinza lunar, né? Mas puxando para um tonzinho de verde. Nós vamos esfumaçar toda essa parte aqui, olha, por baixo, já entrando naquela vegetação distante que eu comentei com vocês. Ó.
por aqui. Toda essa parte aqui pode preencher tudo. Deixa eu pegar o pituá que é melhor. Vou até passar por cima um pouco das árvores aqui. Um pouquinho de clareador, né? Sem avançar muito lá pra cima, que é céu, né? E aqui é uma vegetação distante. Então, nós vamos preencher todo esse espaço com essa corzinha aqui. Se você não tiver, não tem problema. Pode ir com cinza lunar que fica bom também, tá? Põe uma isca de verde pinheiro, que vai dar um tom assim bem bonito para distância. Porque é claro que aqui nós vamos bater uma vegetação com um tom mais claro que esse que nós estamos usando. Mais profundo, um pouquinho mais escuro. Ó, sempre misturando um pouquinho do clareador para as cores se misturarem, né? E vamos esticando para cá, ó, vamos para cá. Nós vamos fechar todo o fundo desse projeto, dessa paisagem, e depois com o pincel pata de vaca, aí sim nós vamos dar o formato, as batidinhas, né, das árvores. Fica legal, né, com esse meu glitter brilhando. Foi sem querer querendo, gente, a misturinha aí do, como eu sempre falo, né, misturinha do glitter cristal com clareador já no pote, e eu deixo esse clareador assim brilhando, assim quando lavar não sai, né? Para quem gosta de brilho como eu, tá? E aqui do lado de cá também. Vamos fechar toda essa parte. Agora com o pincel número 8, nós vamos dividir essas árvores com as seguintes cores. Esta árvore aqui, ela está por baixo desta outra aqui. Eu já separei todas as cores aqui das árvores, gente, para facilitar. Assim vocês vão me acompanhando direitinho aí. Bom, começamos aqui com verde oliva, né? Essa outra árvore aqui no centro, eu vou fazer com flamingo e telha, para combinar, ó, com o meu barrado, que é nesse tom. Ó, que legal, né? Bem parecido. E essa outra pode ser um verde bandeira. Eu tenho aqui um verde pinheiro. O verde pântano, para todas as sombras dos verdes, é importante, tá? Então, vamos lá. Vamos seguir onde nós paramos. Aqui eu decidi separar tudo para mim mesma me organizar, gente, porque são muitas árvores aqui e a gente acaba se perdendo, né? Então, um pincel número 8 ou 10, cortado e lixado. Nós vamos passar o verde oliva e junto, sempre por trás de uma copa de árvore e outra, nós vamos escurecer com verde pântano, tá? Então, verde oliva nas bordas. E para separar com o pântano por trás. Então, assim você não vai perder as, entre aspas, as bolinhas, né? Que as alunas falam, as bolinhas da árvore. Então, entre aspas,
as bolinhas. Você não vai perder se você escurecer sempre por trás. Conforme você vai preenchendo, você vai sombreando, tá? Então, onde tem a marca redonda, vamos lá com verde oliva. E por trás, verde pântano. Assim a gente vai tendo a definição de cada copa desta árvore aqui. Essa daqui, ó, essa árvore central, eu vou deixar ela quietinha aí, porque ela vai ser flamingo, com sombra de telha. Acho que vai ficar combinando com o meu barrado, né? Então, aqui é um caule, ó. Aqui outro caule, caule. Ah, não, gente, aqui não é caule, não. Aqui é um cipó. Verdade, tem um cipó pendurado aqui. Jesus. Então, vamos cobrir. Depois fazemos isso manualmente, tá? Só os caules que é bom a gente... Os troncos aqui, tá vendo, ó? Destas árvores. É bom não perder, porque como são 3 cores diferentes, então... Bom, por aqui a gente já vai parando, ó. Não deixa parado, ó, esfumaça, tá? E vamos seguir aqui embaixo, ó, aqui verde oliva também. Aqui também. Daqui para baixo podemos já mudar para o verde pinheiro. Essa árvore aqui, ó, que tá nesse ladinho, pode ser o verde bandeira, né? E essa coral. Então eu vou terminar aqui de preencher coral, não, flamingo. É que o coral é bem parecido. Se você não tiver flamingo, você pode usar o coral, tá? Então vamos lá. Eu vou terminar aqui esses espaços e vamos já preencher essa árvore do meio. Eu já preenchi essa aqui com verde bandeira e separando as copas com verde pântano, né? E essa aqui nós vamos preencher a parte de baixo com telha e a parte de cima com flamingo. Só isso, gente. Depois vamos definir direitinho aí a batidinha, tá? Ó, separa com telha ou caramelo, tanto faz. E completa a parte de cima com esse flamingo aí. Vai ficar bem bonito, gente, tenho certeza. São cores diferentes, né?
essas bolinhas, não deixa aqui, gente, muito certinho. Vai esfumaçando e nem excesso de tinta, porque depois com a batidinha a gente não vai conseguir cobrir. Então é só esfumaçar. Pronto. Tem mais uma aqui. Aí vamos descendo, porque tem mais árvores do meu lado esquerdo aqui, né? Tem bastante. Pronto. Olha aqui. Caules e mais vegetação. Essa aqui parece uma vegetação tipo samambaia, né? Então eu já marquei aqui com verde pântano o formato dela pra gente não perder. E aí podemos entrar com verde pinheiro. Olha, nem precisa lavar o pincel, tá? Vamos por aqui que é mais complicadinho. Marquei então com verde pântano e vamos preencher com verde pinheiro, sendo que o verde pântano também vai por trás, ó, de cada separação aqui dessa vegetação. Tá vendo? Ó, temos que separar, porque senão vai ficar uma bola só, né? Então, por trás, escurece com o verde pântano. Aqui são pedras. E completa o espaço com verde pinheiro. Não tem problema com relação às cores dos verdes, tá, gente? Vocês podem aí estar alternando também, do jeitinho que vocês quiserem. Aqui eu estou colocando esses tons mais puxando pro meu barrado aqui que tem verde bandeira, as folhinhas. Por isso verde bandeira nesta árvore. E aqui é só preencher, gente, respeitando sempre a separação de uma moitinha, vamos dizer que é uma moita, né, da vegetação aqui, com verde pântano pra gente não se perder. Depois o risco vai certinho pra vocês, não se preocupem. Então, se a gente marcou aqui, é só completar em volta, ó, com verde pinheiro ou verde oliva, não tem problema não. Ou até o verde bandeira fica bem bonito, ó, que tal? Fazer uma com verde bandeira. Fica bem natural, né? Um pouco de cada cor. Ó, e a marquinha tá aqui, ó. Não estamos perdendo o formato aí dessa vegetação. Esse espaço também são árvores, gente. São árvores que podemos preencher com pântano e o verde pinheiro, né? O fundo de todas as paisagens é assim, vamos dizer que seria um borrão. Um borrão, mas um borrão já definido, eu sei o que eu vou fazer aqui, né? Não tô perdida. E vocês também não vão estar perdidas porque vocês têm todas as marcações. Então, quando vocês transferirem com carbono, respeita todos os detalhes que eu marcar no risco, tá, gente? Para vocês mesmas não se perderem. Porque é muito mão, né, mão livre e tal, mas é um mão livre, mas eu estou me direcionando aqui, olha, sombras, o fundo, separando uma árvore, um arbusto do outro. Então não tem perigo, tá?
E aqui novamente, ó, vamos escurecer, separar a vegetação. Tinta pura, não uso clareador no fundo, somente no céu, tá? Então é tinta mesmo. Deixa eu colocar mais verde aqui e vou seguir preenchendo os espaços, olha, tá? O mais importante é não perder as marcas, separando uma copa da outra. Coloquei fita crepe para não sujar o viés, né? São cuidados que a gente tem que ter, um capricho, né? Do meu lado esquerdo aqui tem as araucárias que nós vamos pintar, pincel número 2, pintar cada bolinha com verde pinheiro e sombrear com verde pântano. Aqui embaixo, ó, tem outra araucária com verde pinheiro, sombra de verde pântano. E essa árvore aqui, ó, que tal se a gente colocar as mesmas cores ali daquela flamingo ali? Acho que vai ficar bom, né? O que vocês acham? Eu acho que vai ficar tudo combinando. Pronto, ó. Outra já fechada. E essa daqui, então, vamos preencher com os cantinhos, com telha e por fora flamingo, tá? Vou preencher todas essas bolinhas aqui. E descendo, gente, nós podemos já intercalar aqui tanto verde oliva com sombra de pântano, né? Verde oliva, como verde pinheiro. A gente pode alternar as cores aqui. Vamos terminar primeiro essa árvore. E essa parte de baixo aqui da vegetação com verde pântano. Vamos separar, né? Os arbustos aqui e completar com verde bandeira, esses de trás aqui. Aí já podemos entrar com verde pinheiro, né? Então, primeiro marca separando
cada copa da árvore. E depois é só preencher. Então assim a gente não se perde, né? Verde pinheiro. E essa aqui embaixo, ó, pode ser verde oliva, né? Aí fica tudo nos tons. Separa aqui com verde pântano e pode preencher com verde oliva essa parte. Agora nós vamos preencher o lago, gente, e ele reflete o céu e as árvores. Então os tons que eu vou usar pro fundo apenas, né? Porque depois tem um acabamento. Vamos usar azul caribe, lilás bebê, nessa parte central aqui, né? Onde bate mais luz. E aos pouquinhos nós vamos entrando também com as cores que usamos nas árvores. Já já eu vou preencher aqui, viu, gente? É pedras, aqui também, olha, tem umas pedras, mas é melhor primeiro preencher a água, né? E depois as pedras. Sempre o que está por baixo primeiro. Então a água tá por baixo da pedra, né? Aquele lilás. Um pouquinho do azul caribe. Aí nessa direção aqui, já começa a refletir, né, as árvores. Então esse canto aqui é mais escuro. Então nós vamos do que? Verde oliva, pântano, essas cores que usamos nas árvores para refletir na água. Sempre tem, né? Dá uma olhada aí, você tem um lago aí perto da sua casa? Ó, quem dera eu ter um lago aqui para me ficar observando. Mas você que mora no interior, de repente tem acesso, né? E um pouquinho do azul bebê que nós usamos lá em cima, né? Dá uma olhadinha aí na natureza, como você pode observar que as partes mais escuras de um lago, né, da água em si, ela sempre reflete o que está por cima. Então, no caso, as árvores aqui estão refletindo. Então, vamos já com verde oliva, um pouquinho do azul bebê, que já dá uma claridade, ó. E não deixa parado assim não, viu, gente? Eu só tô aplicando as tintas, você estica. Fica assim sujinho mesmo, natural. Nada de tinta parada, uma tem que misturar com a outra. Isso é só fundo, né? Lembrando vocês. Um pouquinho do verde pinheiro.
Quando vocês têm um projeto assim grande como este, pode ir até a lateral aqui, ó. Eu vou passar a fita crepe para não sujar, mas vai até o cantinho, porque não tem como você parar aqui e ficar um pedaço sem pintar, né? Então, temos que pintar tudo, tá? Então, aqui eu vou colocar a fita crepe e vamos seguir adiante. Tá? Então, eu vou preencher toda essa água assim bem escurinha. E na hora de misturar as cores, vai com um pouquinho do azul caribe, que ele baixa a tonalidade do verde oliva e fica um fundo mais claro, tá? Essa parte aqui é vegetação com pedras, que é pedras, pedras, e aqui a água segue para cá, ó. Ela segue por aqui. Aí novamente o lilás. Não precisa lavar o pincel, vai direto, que fica essa tonalidade assim meia sujinha, né? Aqui eu vou com cuidado para não borrar o pet appliqué. Então, essa parte aqui, o centro, né? Fica um pouco mais claro. Que é onde entra a luz lá em cima, né? Do céu e bate aqui embaixo. Mas as laterais podemos pintar com as mesmas cores que nós pintamos as árvores, tá bom? Então, ó, já vou puxar pra cá. Já vamos entrar com verde oliva. Aqui também são as pedrinhas, então deixa elas quietinhas por enquanto, já já nós vamos preencher. O que falta preencher, gente? As pedras. Então eu separei chocolate, que pode ser um marrom, um pouquinho de branco da chocolate, e rústico. Então a parte de cima das pedrinhas, chocolate, e a parte de baixo, rústico. Só fundo, depois nós vamos fazer o acabamento. E aproveitando que estamos com essas cores, com rústico, pode preencher aqui os caules, né, das árvores. Tô com o pincel número 2. Tá? Então, só para aproveitar aqui, a gente já deixa preenchidinho. Tem pedrinhas aqui, tem pedrinhas também aqui na beiradinha do rio, do lago, né? Depois definimos.
E aqui, gente, ó, também são pedrinhas, porém tem vegetação saindo das pedras. Então, deixa eu terminar aqui, assim a gente já... E essa parte, ó, nós vamos puxar uma vegetação. Então, com verde pinheiro, é só preencher esse espaço aqui, ó, misturando com um pouquinho da pedra e deixa, por enquanto, aí tudo secando. Como vocês sabem, a paisagem não dá para trabalhar com fundo úmido, tem que estar tudo sequinho. Como eu fiz, nós preenchemos todo o fundo, não é verdade? Tudo, não ficou nada sem preencher, tudo está preenchido. Aí vamos aguardar um pouquinho a secagem e começar os acabamentos, sempre com as árvores que estão por trás. Mas neste caso, que tem vegetação inclusive caindo sobre a água e tal, então nós vamos... Assim que secar tudo, nós vamos começar o acabamento pela água, deixar a água, o céu já está pronto, né? E aí sim voltamos finalizando todas as árvores. Aqui é pedra, ó. Rústico na parte de baixo. Agora é só aguardar um pouquinho a secagem, gente. É o tempo de um cafezinho, dar uma paradinha, né? E aí a gente segue adiante com o acabamento. Agora, gente, tá tudo sequinho, todo o nosso trabalho que nós fizemos, o fundo aqui, né? Ele já está sequinho. Então... eu vou começar pela água, mas aí eu lembrei aqui atrás, ó, tem umas árvores distantes que estão por baixo também. Então vamos fazer aquela misturinha, ó, do verde pântano e o branco, pincel pata de vaca, só nos dedinhos, levando só em cima, nos dedinhos. Nós vamos fazer umas batidinhas imitando as árvores distantes. Depois que ela secar, aí algumas eu vou realçar com batidinhas, só com um pouquinho de branco, né? Então são árvores que estão lá distante, que nem vão ter destaque, na verdade.
Elas são bem disfarçadas lá para trás. Mas para não deixar esse fundo sem trabalho nenhum, a gente dá umas batidinhas aqui, discretas, né? Que depois que fizermos as verdes aqui, essa aqui vai ficar lá para trás. Nem vai aparecer. E ela vem aqui, ó, por trás desta plantação aqui, dessas árvores. Tá? Somente esse detalhe aí. E descendo, então, nós vamos aqui pro lago. Eu tô com o pincel número 8. Vamos trazer mais luz aqui para o centro. Acertando assim as partes que não ficaram bem aplicadas com a tinta azul. A gente tem que refazer. Essa é a hora certa de voltar com as mesmas cores que fizemos o fundo, porém com pinceladas precisas, com azul caribe, azul bebê, o lilás bebê, né? Depois um branquinho. A preocupação maior é assim, o centro aqui, ele tem que estar mais iluminado. Por isso que eu tô forçando aqui a luz nesse meio. As laterais é assim mesmo, ó, bem escura, tá? Com verde oliva, como nós deixamos, não mexi em nada. Só estou trazendo agora um pouco mais de luz aqui para o centro. Então, umedece o centro do lago, do rio. Já já nós vamos encontrar as laterais aqui. Com verde oliva, né? E vai acertando, né, gente? Vamos fazer já já o reflexo. Bom, deixamos mais claro aqui no centro, né? Agora com o verde oliva, vamos puxar das laterais do tecido matizando um pouquinho
com esses azuis que nós estamos aplicando. Aí você deve estar pensando aí, ah, por que, professora? Tá fazendo de novo? Eu não estou fazendo de novo, gente. Eu estou dando acabamento. A primeira demão é para cobertura do tecido, da trama do tecido. E essa segunda demão, onde já está fechado o fundo, já está tudo sequinho, aí com aquele carinho, né? A gente vai fazendo aqui o acabamento. Na primeira demão seria impossível fazer o acabamento. É isso que vocês devem estar falando. Poxa vida, né? Como que temos que fazer de novo? Não, eu só estou aplicando a tinta em determinados lugares e puxando para formar esse acabamento no centro. Pronto, ó. É rápido, não é refazer, é só complementar. E com o verde oliva mesmo, nós vamos puxar aqui um reflexo destas árvores aqui, de cima para baixo. Algumas até com verde pântano, hein? Umedece a bordinha e dá uma puxadinha. Fica muito legal mesmo. Não é porque é uma pintura em tecido que a gente não precisa fazer o detalhe como se fosse real, né? Como se fosse verdadeiro. Então, nós podemos sim trabalhar imitando como se fosse um óleo sobre tela. Era isso que eu queria falar. Não é legal a gente fazer um trabalho assim? Eu acho muito bacana, diferente. Ó, vem até aqui, que é onde, né? A árvore está aqui, ó. Então, até aqui com essa transparência. De cima para baixo. Pincel seco, tudo seco. Fundo seco. Embaixo aqui, ó, também suja a bordinha e a sujeirinha você traz para baixo. Isso é muito importante, viu, gente? Esse detalhe aqui que eu estou fazendo é muito importante, porque ele dá uma naturalidade, ele dá ele transmite realmente a transparência, o reflexo das árvores que bateu aqui na água, né? Eu acho muito legal. E do outro lado aqui, ó, esse lado escurão, com pântano e oliva, nós vamos fazer o mesmo trabalhinho, puxar de cima para baixo. Aqui tem umas pedrinhas, depois a gente faz.
Então esse é o reflexo aqui das árvores. Essa sombra enorme das árvores aí. Não, aqui é rápido de fazer, mas procure acertar direitinho, não fazer torto, né? Nós estamos fazendo a sombra aqui dos caules e tal, então vai certinho. Não adianta fazer assim, de qualquer jeito, não. Sempre na vertical. Então, intercalando o verde pântano com o verde oliva. Essa parte mais escura aqui do meu lado direito vai com pântano, que é a parte mais escura da água, do lago, do rio, o que você quiser, né? Já tá mudando aqui nosso trabalho, gente. Nosso projeto já tá ficando com outra carinha. E tá bem sequinho, tá? E agora vamos fazer um movimento definitivo aqui da água, né? Um pouquinho de branco também. Então vamos lá, com azul bebê. A margem do rio. Do branco, mais nessa parte aqui no centro. Você já puxa para as laterais, olha, suavemente. Ilumina o centro. E a sujeirinha do pincel, ó, já dá para puxar para os cantos. O azul bebê fica legal, gostei. O lilás também fica bonito. Olha. Na bordinha aqui, próximo às pedras. Não precisa exagerar nesse detalhe aqui da transparência, porque senão vai ficar listrado, né? A gente tem que ir assim com bastante cuidado. Umedece o centro e do centro aí você corta.
discretamente. Um azul caribe aqui. Uma luz seca, quase não tem tinta no meu pincel, gente. Aí sim, vem com o movimento da água definitivo. Ok? É isso aí. Agora sim, vamos começar lá em cima. Aqui também desse lado, tá, gente? Tem que trabalhar. Vamos começar lá em cima com essas batidinhas aqui, esse verde oliva. Vamos fazer esse lado e começar as batidinhas, né? Um pincel zerinho, gente, e uma isca daquela misturinha que nós fizemos aqui, né? Lembra? Vamos puxar uns galhos, tá? Tem que ser clarinho para dar a impressão da distância, tá bom? E aí, com pata de vaca e uma isca de branco, algumas batidinhas só para realçar mais. Com branco. Algumas, tá? Pronto, agora, gente, vamos começar mesmo aqui com o verde oliva, pincel pata de vaca. Nós vamos fazer o que? O primeiro passo das batidinhas. Então, nós só vamos levantar galhos, né? E deixar mais delicada essa árvore aqui, saindo, ó. Pra deixar ela crespinha. Depois, voltamos aqui com o acabamento final. Que nós estamos só montando mesmo, desenhando com pincel as batidinhas aqui das copas das árvores. Sai pra fora aqui, olha. Não deixa parado. Você dá do excesso da tinta aqui, você dá uma esticadinha pra fora. Novamente, ó. Vai com carinho. Eu sempre falo em aula que eu não sei, sinceramente, fazer árvores com outro pincel. E esse pincel aqui, ele é um pincel muito difícil de encontrar. Nós ainda temos alguma coisa. É Marta Tropical, original, então é um pincel que quem tem que tratar com bastante carinho e guardar, porque ele dura muito, né? Então, tenha um carinho aí pelo seu pata de vaca, que ele está em extinção. Marta Tropical. Ó, tá vendo? E aí você vai puxando as batidinhas
e não deixando aquela marca redonda do fundo. Já já nós vamos arrumar melhor ali. E em toda a árvore, gente, em toda. Nós vamos fazer o mesmo trabalhinho. Nas pontinhas saindo para fora e aqui dentro dando umas batidinhas. Definindo melhor assim, né? Vamos fazer em toda a vegetação que estiver com fundo verde oliva, nós vamos trabalhar desta forma aqui. E a vegetação verde pinheiro, podemos usar o verde grama, que ele é mais clarinho, né? Deixa aqui no canto. Deixa eu terminar primeiro essas batidinhas verde oliva. Deste outro lado aqui também tem vegetação com verde oliva. Eu já dei uma batidinha aqui, ó. Essa parte aqui de baixo, tá? As araucárias lá em cima, vamos bater também, deixar ela crespinha, com verde pinheiro. Cuidado, que ela é pequenininha, né? Depois vamos iluminar com verde grama. É só o fundo aqui que nós temos que puxar a vegetação para os lados, deixá-la crespinha, né? Ela não é só uma bolinha. De longe dá a impressão de bolinhas. Quando você chega perto dessa árvore, ela é crespinha, gente. Né, Mara Borges? Mara Borges gosta de pintar araucárias e diz que tem bastante lá no sítio. Então, vê se eu tô fazendo o serviço certo aqui, Mara. Eu não tenho aqui em São Paulo essa árvore. Principalmente onde eu moro. Só tem prédios. Cimento é o que mais tem. A árvore é o de menos, é o que tem menos, né? São Paulo é diferente. Mas vocês aí do sul, que tem essa possibilidade de ver essas vegetações, é um show, né? Um espetáculo mesmo. Nós vamos conseguir definir melhor com o verde grama. Isso aqui é só para arrepiar, literalmente para arrepiar. Aqui temos também uma vegetação verde pinheiro. Então vamos trabalhar. Ó, saindo as batidinhas. Só a pontinha dos dedinhos aqui do pincel, da pata de vaca. Essa parte não tenho medo, porque nós estamos só trabalhando com a própria cor da árvore para dar uma arrepiadinha nas árvores, né? Ficarem bonitinhas. Depois, com a cor mais clara, é onde vai definir a pincelada. Então, nós vamos com mais carinho ainda. Mas só assim já tá ficando bonitinho, né? Nem precisa limpar o pincel, só seca no paninho e vamos com o verde
bandeira. Então, batendo, levantando as arvorezinhas, os arbustos. Vocês estão me acompanhando aí, entendendo direitinho? Agora, deste lado daqui, olha, temos também mais vegetação. Tem uma árvore aqui, tô tentando trazer, minha mesa tá lotada de tinta. Ó, achei. Achei o foco dela. Nós vamos fazer as batidinhas nesta árvore aqui com verde bandeira. Olha a importância da profundidade por trás, como faz a diferença o verde pântano. Nunca faça uma bola só, vocês têm que, no fundo, já definir as copas das árvores. Ok? Vai com a mão em pé para você pegar a tinta só nas pontinhas, tá? Porque se você deitar a mão, vai misturar tudo, então tem que ser com a mão bem em pezinha. E aqui, olha, descendo na sequência, tem também vegetação verde bandeira. Tem um pouco também de verde oliva, né? Aqui, nós vamos caminhando. Sempre com a mesma batidinha, porém com as cores diferentes. Definindo bem. Verde pinheiro. É bom porque assim repassa o fundo, onde tem buraquinhos do tecido, a gente com essa batidinha, a gente vai com mais carinho observando e já fechando, né, a trama, se ficar algum espaço aí. Essa daqui não é batidinhas, não é que não é. Olha as minhas ideias. São batidinhas sim, mas diferentes, porque elas lembram aquelas tipo samambaia do mato, né? Então você, não sei se dá para vocês perceberem, mas a batida é como se fossem galhos. Aí você levanta. Lembra que no comecinho nós deixamos marcado com verde pântano? Foi justamente para não perder e saber que não é uma árvore, é uma
Samambaia do mato. Se você tiver estêncil, também fica bom trabalhar com estêncil de samambaia aqui nesse lado. Eu não tenho exatamente, né, dessa flor, dessa planta, então eu tô fazendo com pincel, mas eu sei que tem muitos estêncios de folhagens que tem esta folhagem, vocês podem estar trabalhando aí com estêncil, né? Do lado de cá, gente, aqui nesse cantinho, também tem vegetação. Que vocês podem fazer. Olha, eu tô com verde bandeira. Eu acho linda essa cor e combina com o meu barrado. Lembra que eu comentei com vocês, né? Ó, é verde bandeira. Ou verde pinheiro, se você não tiver aí. Então, essa vegetação, ela cai por cima aqui dessas pedrinhas. Ok? Agora vamos aguardar. Ah, sim, a principal, né? Oh, meu Deus. Deixa eu lavar o pincel. Essa árvore, nós passamos telha aqui nas bordinhas e o flamingo, né, em volta. Agora com a isca de púrpura, nós vamos escurecer um pouco mais por trás de cada copa desta árvore, com púrpura esfumaçando. E aí ela já fica mais escurinha também. Não na parte do flamingo, deixa quietinho, é só onde nós passamos o telha. Dá uma reforçadinha aí com o púrpura. Mas não deixa ela muito rosada não, só um pouquinho. Já deu um tom mais alegre, né? Tem uma outra árvore dessa mesma tonalidade aqui na minha esquerda, né? Ó, aqui. Nós vamos depois fazer a mesma coisa. Com o pincel pata de vaca. Mergulho o pincel só na pontinha e vamos levantar os galhos. Cor linda, né? Gostei. Aí a segunda etapa, gente, dessa batidinha, né? Já vamos clarear um pouco cada cor. Verde oliva, pode ser a batidinha verde pistache, são bem próximos, né? O verde bandeira pode ser uma misturinha com branco, ele vai baixar a tonalidade. Para depois depois dessa próxima batidinha, a gente observar assim bem, né? Com calma, onde precisa de mais luzes. A princípio tranquilo, né, gente? Olha que gostoso fazer isso aqui. Não tem perigo, que as cores são fortes e é só para deixar a árvore bem fofinha.
Mas na finalização, como são cores um pouco mais claras, que vão se destacar mais, aí eu aconselho vocês irem com mais cuidadinho, tá? Vou fazer essa do outro lado aqui, do mesmo jeitinho, escurecer com um pouquinho do púrpura e dar as batidinhas. Fiz uma misturinha aqui, o verde oliva com branco. Ele ficou verde pistache, mas um verde pistache mais escuro que o próprio verde pistache. Tem uma tonalidade aí mais escurinha. Então eu vou fazer com essa misturinha do verde oliva e branco umas batidinhas já formando assim uns galhos mais clarinhos, para depois a gente volta aqui e clareia, ilumina com o verde pistache puro. Mas não entra com verde pistache de uma vez, que vai ficar assim bem chocante, sabe? Não fica um degradê, uma batida natural. Faz a misturinha como eu fiz aqui, vale a pena, viu? E vamos então iluminar essas copas aqui dessa árvore. E de todas que nós trabalhamos com verde oliva. Umas gotinhas da misturinha de diluente têxtil e aquarela silk, né? Quando você percebe que a batida não desliza, é o ponto da tinta. Um pouquinho só. E eu vou então trabalhar, gente, toda essa parte aqui dessas árvores com essa misturinha verde oliva e branco. Cuidado, deixa sempre um espaço atrás para dar mais profundidade aqui, ó, por exemplo. Porque se você emendar as batidas, não vai ficar uma coisa só. E aqui tem um cipó, eu não posso esquecer do cipó do Tarzan. Eu posso esquecer, mas do cipó não. Que ele faz parte aqui do projeto. Olha que legal. Já vai dando um movimento aí nas batidinhas.
E agora que já está mais sequinho, só com verde pistache, não use branco, nós vamos trazer um pouco mais de batidinhas mais clarinhas, ó. Cuidado que, como é uma cor clara, chama bastante atenção. As batidinhas escuras não, mas essas mais claras, né, destacam muito. Então não é em tudo, gente, não é em toda a árvore, alguns pontos somente. Só para dar um realce, ó. Tá? Senão vai ficar muito clara e eu quero que tenha esse movimento, essa profundidade atrás. Escolhendo uns espacinhos para iluminar mais. Os caules estão aqui, gente, estão escondidinhos, mas eu estou vendo também por trás, né, das batidas. Olha que legal, né? Você pode iluminar o que você quiser sem branco, sem forçar a luz com branco, para ficar mais natural. Então, com o verde pistache, já deu esse equilíbrio aí. Se eu colocar branco, aí vai ficar uma pintura forçada mesmo. Então eu preferi voltar sempre com esse degradezinho aí, verde oliva com branco e depois finalizar com verde pistache. Ficou bem mais natural. Ok? Do lado de cá eu já fiz, ó, dei as batidinhas. Aqui fiz uma montanha com o verde pistache, né? Mas já nós vamos fazer as pedras. Tem umas pedrinhas aqui, né? Primeiro vamos terminar as árvores. E bom, agora vamos para essa bonitona aí. Para iluminar essa árvore flamingo, eu tenho aqui o papaya, que é uma cor bem parecida com o flamingo, né? Que nós acabamos de usar, ó. E só que ele é um tom mais claro. Se você não tiver, é só misturar lá o flamingo com branco, você tem um papaya que eles são da mesma família. E umas luzinhas. Deixando aparecer o fundo lá atrás, né? Senão ela vai ficar muito clarinha. Que gracinha, né? Uma cor linda.
E do lado de cá nós temos aquela pequenininha com as mesmas cores. Essas árvores aqui, pequenininhas, as araucárias, cuidado, gente, que elas são bem pequenas, com verde grama, umas leves batidinhas na parte de cima, deixando assim ela bem crespinha. Aqui tem outra. Né? E essa vegetação aqui embaixo. Eu já dei uma adiantada, mas só para vocês entenderem que aqui eu usei verde grama, que é bem parecido com o verde pinheiro, né? Ou verde pinheiro, isso mesmo. Só misturar um pouquinho de branco você chega. E para essa árvore aqui, fundo verde bandeira, eu fiz uma misturinha. Aqui, ó. Eu fiz uma misturinha de verde bandeira e branco. E vamos iluminar as batidinhas, ó, do mesmo jeitinho que nós fizemos todas, né? Deixa eu lavar meu pincel. Quando ele começa a pegar a parte de baixo, né? Você tenta fazer a parte de cima, mas ele já bate a parte de baixo, é porque o calcanhar, nós estamos falando de pata de vaca, né? O calcanhar do pincel está sujo, então tem que lavar. Não gosto muito de lavar porque é uma cerda bem densa, né? Bem grossinha, mas é só secar direitinho e bora lá pintar. Vamos que vamos. Então, nesse ladinho tem essas aqui e do outro lado tem uma árvore grande com essa mesma cor. Depois a gente puxa uns caulezinhos aí, né? Olha aqui. Ela tá aqui. Ela está, com certeza. Olha lá. Então, o mesmo procedimento, gente. Leva a tinta na pontinha do pincel e vamos iluminando. Sempre deixando os espaços atrás para dar profundidade aqui, né?
Rapidinho, né, gente? Tem aquela vegetação aqui embaixo que também é desta cor aqui, esse verde de bandeira com branco aí, tipo umas samambaias, né? Algo assim. Então vamos lá. Eu até reforcei com lápis aqui para definir direitinho. Em cada traço que eu fiz aqui com lápis, nós vamos bater dos dois lados, tanto de um lado como do outro, deixando o galho assim mais arrepiadinho. Novamente. Aqui mais fininho. Só com a pontinha do pincel. Ela vem para baixo. São duas, né? Hoje meu pata de vaca não tá obediente, gente. Quando ele quer bater diferente, até pegar o jeito novamente. Ó, aqui também tem mais uma. Depois eu vou dar uma luz, tá? Podemos fazer uma luz com verde bebê, verde glacial, ou misturar um pouco mais de branco nesta mistura aqui, né? Que também dá certo. Uma vegetação aqui atrás, gente. Pra não ficar tudo igual, essa cor, vamos seguir com o verde grama, que eu comecei aqui esse cantinho. Podemos seguir um pouco mais. Certo? Então só essas ficaram mais clarinhas. Aí nós vamos aguardar um pouquinho a secagem. Enquanto isso, tem vegetação aqui, ó, do meu lado esquerdo, que é, olha, podemos continuar com essa mesma cor aí, com essa misturinha, né? Só que eu tenho que fazer as pedras, porque as pedras, elas estão por baixo, né, dessa vegetaçãozinha aqui. Então é melhor, só vou fazer esse cantinho aqui, mas é melhor fazer as pedras, né, que estão por baixo. Então deixa eu separar a cor aqui das pedrinhas.
Pincel número 2, chocolate rústico, que nós já passamos aqui embaixo, né? Para dar profundidade. E agora, com pouquinha tinta, nós vamos fazer as pedras. Aí depois vamos aguardar a secagem e iluminar com, ó, salmão bebê. Então, por enquanto, em todas as pedrinhas, só o chocolate. Comecei a iluminar as pedras com salmão bebê, olha aqui. Mas aí ficou muito claro, gente. Então, o papaya ficou melhor. O que vocês acham aí? A mesma cor que nós fizemos a árvore lá, as árvores. Ó, só um pouquinho de luz. O salmão bebê tava ficando muito branca, esbranquiçadas demais. Aí eu testei a primeira, não deu certo. Agora eu creio que esse tom já tá melhor. Vai com pouquinha tinta aqui, ele é predominante aqui, ele é forte. Aí depois eu vou encaixar aqui uns matinhos, né? O mesmo aqui nessas pedras embaixo. Agora que tá tudo sequinho, nós vamos fazer os galhos com rústico. Vou fazer primeiro esse lado aqui, depois a gente faz do outro lado. Esta árvore, ela tem uns galhos saindo do caule aqui, e os galhos eles são compridinhos, araucárias. É interessante, né? Aí vem pra cá para pegar esta copa da árvore. Todos com apoio. E aqui também, ó. E também separei
o verde musgo claro para as luzes. Pode ser um siena natural, tá? Um caque, só para dar uma pequena luz e fugindo assim do branco, né? Então, sempre que você for fazendo aqui os caules, vai iluminando, não esquecer, né, das luzes. Aqui não vai reto, né, porque senão fica estranho. Então, a gente vem até aqui, não passa por cima desta copa e vai tirando outros galinhos fininhos, né? Deixa a tinta bem aquarelada. Para você conseguir traços mais fininhos. Senão a gente põe tudo a perder. Verdade é essa. Tá? Só um pouquinho, mas já deu um apoio aí na árvore. E luz com verde musgo claro ou siena natural ou caque, uma cor assim. Branco chama muito atenção. Eu tô fugindo ultimamente do branco para deixar o trabalho mais natural. E nesta vegetação aqui, você pode até levantar uns galinhos, olha, pequenos, de sustentação, né? Tá bom? Acho que vocês entenderam aí, né? Que eu posso tirar outro galho. E iluminar. E tem um truque também que eu sempre falo nos vídeos quando eu estou pintando paisagem. Eu sempre comento com vocês que para não deixar os galhos assim voando, com pata de vaca, a gente pode voltar e esconder alguns galinhos para não ficar assim aparecendo muito. Então eu sempre estou fazendo, às vezes eu esqueço até de comentar, mas eu sempre que eu faço troncos, galhos, eu volto depois que está tudo sequinho com umas batidinhas. No caso aqui, olha, vamos usar o verde grama, né? Vamos usar o verde grama só para esconder algumas. Vamos ver se o pata de vaca hoje está de bem de mim, porque tem dia que ele não quer trabalhar. A vaquinha tá cansada. E
em alguns galinhos eu torno, olha, eu volto com umas batidinhas para deixar realmente os galhos entre a vegetação, não ficar assim, sabe, voando. Olha, esse aqui tá bem aparecendo bem, né? Então a gente vem aqui e disfarça ele. Isso é uma estratégia boa que vocês não devem esquecer. É uma dica super legal, né? Aí fica assim tudo meio disfarçadinho. Essas árvores aqui com o verde bandeira, se vocês quiserem clarear mais ainda com verde country, vamos ver como é que vai ficar. Não ia clarear não, gente, mas ele estava aqui do meu lado, eu estava olhando ele me olhando, e eu achei assim, vou fazer uma experiência aqui, só em alguns galinhos, para trazer um pouquinho mais de alegria. Acho que ficou legal. Inclusive tem aqui embaixo também, hein? Entre as pedras. Pode dar umas batidinhas. Ele tá de mau humor hoje. Hoje ele não tá batendo legal. Tá vendo como que ele tá ficando muito concentrado? Vamos pegar outro. E do outro lado vamos fazer também os caules, né? Direitinho. Pronto, uma vegetação saindo das pedrinhas aqui, né? Sempre é bom. E do outro lado, e deste outro lado, gente, a mesma coisa. Vamos levantar os galhos, troncos mais grossinhos, com pincel zero mesmo, tá? O zerinho. Tem uns troncos, não, um cipó, né? Mais ou menos por aqui, pendurados. Aqui, ó. Tem outros pra cá também. Depois nós vamos iluminar, né? Olha, aqui também tem um cipó, que é comum, né, nessas vegetações assim bem densas. Em volta da árvore aqui também. Tá? Fica diferente.
Depois vamos iluminar. Esta árvore verdinha. Ó, nos entremeios, nos escurinhos, né? Aí a gente pode puxar uns galhos, ó, de sustentação. Bem de leve, tá? Pouquinhos, mas fica bem bonito. E aquele truque lá que eu ensinei vocês, com pata de vaca, dar umas batidinhas, para não deixar tão exposto, né? Os galhos não ficarem aparecendo muito. Tá tudo molhado, gente, eu não tenho nem espaço para minha mão. Eu sou canhota e aí fica difícil, né? E aqui é luz mesmo, com verde musgo claro. Não é certinho, é tortinho, né? Mesmo esses daqui, ó, procura vir só de um lado. Aí você consegue a luz só desse ladinho aqui. A tinta dura fica difícil também, né, gente? Fazer detalhes, tem que a tinta estar bem mais líquida. Aí tem aqui o cipó, né? Dá uma luzinha nele. Ele vem aqui. E sempre uma luz é bem-vinda. E já estamos aqui, gente, chegando no finalzinho da nossa aula de paisagem. Mas nós estamos na segunda ainda, né? Ainda faltam 2 aulas, mas essa daqui já estamos finalizando mesmo. Dando uns toquezinhos de luzes, né? Que faz toda a diferença. Assim que secar, eu vou voltar aqui com pata de vaca e dar umas batidinhas. Que realmente agora esse lado ficou bem molhado, bem úmido. Aqui é aquela samambaia do mato, né? Selvagem. Com verde pântano, no meio de cada folha dela, você coloca um pouquinho do verde pântano com pincel zerinho e uma luzinha com o verde musgo, tá? Vamos ver se falta alguma coisa, gente, porque são tantos detalhezinhos que me preocupam, né? Deixa eu dar uma repassada, mas eu acho que todas as informações foram passadas. Eu vou mostrar para vocês, então, agora o trabalho finalizado. Pronto, gente, que legal ficou. Olha, parece um quadro, né? Eu recebi visita aqui no final de semana, no estúdio. E esse trabalho estava em cima da mesa, né? E algumas pessoas comentaram: nossa, mas parece um quadro!
realmente parece mesmo, né? Se quiser colocar na parede, você aí que pintou e falar, realmente quero, né? Passa um spray Acryl-Fix brilhante para impermeabilizar, estende ele e põe num quadro. Eu acho que vai ficar legal sim, tá? Então fica aí uma ideia para quem quer fazer. E para quem está pintando como eu aqui, eu pintei num tecido da Artsmanis, da Ângela, todo pespontado em pet appliqué à mão. Olha só, que lindo, né? E combinando com a paisagem. Olha lá, vamos subir, né? Ficou bem, tudo no tom, assim, acho que ficou bem bacana. Tá, gente? Eu vou deixar vocês aí e vamos pro próximo vídeo. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.